Estamos de volta, última aulinha da semana. Então, beleza. Filhotitos, eu preciso enviar para vocês slides de peixes e também dos anfíbios que a gente chegou agora, né? Eu também montei um de cordados, tá? Eu dei 3 slides para enviar para vocês, aí eu vou mandar eles junto com listinha. Eu vou juntar características gerais de cordados, peixes e anfíbios, tá bom? No mesmo material didático. Faço uma listinha com uns 15 exercícios e a gente resolve. O seguinte, o de anfíbios, eu já formatei para vocês, e aí eu fiz o seguinte. Aquelas características que eu escrevi ali no quadro, eu deixei ela disponível também nos slides. Tem alguns alunos que têm preferido acompanhar aqui pelo quadro, pega o caderno, vão, acompanha, escreve junto, tá? Eu estou diversificando, e para mim também, o meu primeiro semestre aqui, com aulas, a maior parte das vezes eu estava sentado projetando slide, cara, você não estava fazendo bem de jeito nenhum, eu tenho dado a maior parte das minhas aulas em pé movimentando. Então, filhotitos, olha só, tá aqui então o grupo dos anfíbios, as principais slidezão geral, contendo as informações teóricas que nós conversamos a respeito deles, tá bom? Aí você vai perceber que tem alguns detalhes da explicação que eu não coloquei aqui, porque o objetivo do slide não é ser um livro didático, beleza? E aí, então, dentro dessa jornadinha, rapidinho, deixa eu trocar de câmera aqui. Tá, aí, dentro dessa jornada, tem alguns aspectos especialmente ligados à ecologia dos bichinhos que a gente ainda precisa discutir, tá bom? Então, assim, Paladino, eu não copiei os slides eu não copiei do quadro, cara, quando você passou o rolê, a parte teórica tá ali. Amores, do ponto de vista ecológico, então, essas criaturas são todas predadoras, conforme eu comentei com vocês, aí eles normalmente vão ocupar nichos de consumidores secundários em diante, tá? Eles não têm como ocupar o nicho de consumidor primário porque não tem herbívoro nessa jogada, ok? Eles acabam sendo, em algumas regiões, consideradas espécies chaves porque eles controlam a população de consumidores primários, em alguns aspectos, se alimentando, como eu disse para vocês, tanto de larvas de peixes nos ambientes aquáticos, se alimentando de insetos e podendo comer até mesmo pequenos pássaros ou pequenos roedores, filhotes de roedores, saca? Ele não tem dente. Então, assim, ó, ele tem uma placa cartilaginosa nessa região, mas que não tem opção de cortar. Então, ele, mais ou menos, assim, apesar de fazer o movimento de mastigação, ele vai engolir a criatura inteira. Ele não separa ela em pedacinhos para poder comer. Aqui nesse conjunto de organismos, querido, nós também vamos ter uma especialização no ponto de vista do comportamento sexual. Eles têm rituais de acasalamento e corte que vão estar ligados tanto a uma mudança de padrão de coloração no corpo. Então, alguns deles, quando chegam em algumas épocas de acasalamento, o padrão de cor da criatura muda um pouco. Em geral, os machos são menores, por exemplo, e aí esse coacho ele é específico para cada espécie. Alguns desses organismos passam vários dias em grandes poças fazendo esses tipos de acasalamento e tem uns vídeos bem engraçadinhos sobre eles. Eu não coloquei muitos vídeos disponíveis, mas tem uns vídeos bem engraçadinhos sobre eles, mostrando assim, a competição mesmo sexual que existe entre eles, queridos. Quando eu falo assim de competição mesmo sexual, eu falo assim, ó, de uma fêmea chegar para poder se acasalar, e aí, no caso dos anuros, por exemplo, que são os anfíbios que não têm cauda, né? Tipo sapo, perereca, o macho, ele abraça a fêmea por trás e ele estimula o abdômen dela para ela liberar os ovos na água. Então, você que está de longe vendo, parece que eles estão em cópula, parece que eles estão transando, vou colocar desse jeito. Parece que está tendo conexão dos órgãos, mas não está, tá? Então, o macho sobe nas costas da fêmea, mas ele abraça ela, ela solta os ovos e ele solta os espermatozoides na água. Preciso lembrar que esses bichinhos são ovíparos, meus amores, mas aqui eu ainda não tenho um ovo com casca. Ovo com casca é uma característica que eu vou destacar para vocês no nosso próximo grupo de animais, que são os répteis. Ovo com casca é uma adaptação ao ambiente terrestre, é considerado por nós humanos, né? Uma adaptação ao ambiente terrestre é uma característica presente em répteis, aves e mamíferos, né? Lembra que no grupo dos mamíferos
tem um grupo de bichinhos chamados de monotremados ou prototéria, que são mamíferos ovíparos. Atualmente existem duas espécies, que são os ornitorrincos e as equidnas, ambas da Oceania, lógico, né? Claro. Essa jornada, meus amores, então o ovinho deles é um ovinho gelatinoso. Tanto que em embriologia, se você procurar por vídeos de embriologia no YouTube, uma grande parte dos vídeos de embrio são vídeos que analisam o ovo de anfíbios. Não tendo casca, sendo transparente, isso facilitou demais os primeiros estudos embriológicos em relação às modificações que o embrião vai sofrendo, as mudanças de formato que o embrião vai tendo ao longo do desenvolvimento. Beleza? Então, vai colocar o ovinho na água, como eu comentei com vocês. Tem exceção porque tem algumas salamandras que têm fecundação interna. Mas levando em consideração o anfíbio clássico, seria tipo um saco, ele tem fecundação externa, vai para o ambiente aquático. Isso não significa, meus lindões, que ele precise necessariamente para um rio, para um lago, para uma lagoa. Nas florestas tropicais tem aquelas plantas, cara, bromélias, algumas orquídeas, cara, que tem os verticilos florais formando tipo um copo. E aí esses verticilos florais, né, as pétalas, as sépalas, eles acumulam água. Algumas vezes eles utilizam esses acúmulos de água, ou até mesmo a raiz, ou o tronco de um vegetal que ramifica e faz assim, ó. Nessa regiãozinha aqui do meio, se acumula água, tem alguns anfíbios que pegam e colocam esses ovos na água. Tem uma característica curiosa, porque pensa, essas poças elas podem secar, né, com o passar do tempo. Então tem algumas espécies, falando sobre o terceiro tópico aí, que é o tópico sobre cuidado parental, tem algumas espécies, meus linditos, que têm a característica de a pocinha tá secando. Aí a fêmea secreta mais muco, pega os filhotes e põe nas costas, tá? E os filhotinhos ficam nas costas dela e ela se desloca de uma poça para outra poça. Ela sai para poder procurar outra poça para poder deixar esses filhotinhos. Algumas vezes levando eles na boca também. Então, muitas dessas criaturas apresentam comportamentos específicos ligados a esse esquema de cuidados parentais. Isso é um indicativo para a gente, queridos, que são criaturas socialmente desenvolvidas e que apresentam padrões comportamentais, né, que são complexos. Nosso quarto e último tópico ali estava falando sobre vida extrema. E o que eu estou citando, o que eu estou destacando a respeito de vida extrema? Meus amores, existem algumas dessas criaturas que apresentam características muito especiais em relação à adaptação. Tem alguns tipos de sapos que vivem no sul dos Estados, não, no norte dos Estados Unidos e sul do Canadá, que eles têm uma característica muito curiosa que, à medida que o inverno chega e aí vai diminuir a disponibilidade de oferta de comida, esses bichinhos ficam parados, cara. Às vezes cava um buraco e se enterra e aí fica parado, mano. A temperatura vai diminuindo e a do corpo dele diminui tanto, cara. Diminui tanto que o bicho congela. Ele forma aquela bola de água junto com terra e o corpo dele vira uma pelota. Se a gente pegar os dois eletrodos e colocar num indivíduo assim, ó, a gente vai assim, tá morto. Ele fica praticamente sem atividade metabólica. E aí tem alguns vídeos no YouTube que mostram a gente pegando um bicho desse e colocando ele num ambiente com a temperatura um pouco mais alta, aí o gelo vai derretendo, né? O gelo vai derretendo e aí as funções vitais do bicho voltam. O coração volta a bater de novo. Inclusive, foi estudando esse tipo de criatura, meus queridos, que a gente começou a identificar os tipos de líquidos que a gente passava a utilizar para fazer criogenia. Lembra que criogenia, pensando um pouquinho em biotecnologia, é a estratégia de congelar células ou tecidos. Só que tem um problema. Você lembra o que acontece se eu pegar essa garrafa aqui, ó, encher ela com água, encher mesmo e colocar no congelador? A água tem uma propriedade bem diferente de outros materiais, de outras substâncias, porque quando ela vai para o estado sólido, ela aumenta de volume, diferente do que acontece com muitas outras substâncias, que no estado sólido as partículas estão mais compactadas e ela ocupa um volume menor. Esse aumento de volume é acompanhado com a água formar cristais com ângulos. E quando isso acontece com uma célula, esses ângulos frequentemente perfuram a membrana plasmática. Então, o congelamento de uma célula comumente é letal para ela, mata essa célula. Eu vou te exemplificar. Quando tem pessoas, por exemplo, viajando em ambientes frios, fazendo, por exemplo, aquelas jornadas para os Andes, o Everest, por exemplo, você provavelmente já viram, né, em filme, seriado,
enfim, ou conhecer alguém, é possível, às vezes, no frio, cara, ele não sentir as extremidades, especialmente os pés que estão cobertos, e aí não chegar vascularização, não chegar, não é que não chega vascularização, porque os vasos estão lá, mas por causa do frio, eles se contraem tanto, vasoconstrição, que não chega sangue, aí o lugar vai e congela e as células vão e morrem. Aí a pessoa vai tirar o sapato e tá os dedos congelados lá. Cara, é amputar, aquelas células ali morreram, basicamente, saca? Esses anfíbios que passam por esses processos de congelamento, a célula deles não estoura. Tipo assim, o bichinho congelado não fica cheio de ferida por causa disso. E a gente começou a estudar algumas substâncias que essas criaturas tinham para poder impedir o congelamento celular, tá? Então, eu vou te falar assim, vou fazer um paralelo. É bem similar ao que a gente faz com o radiador dos veículos, de colocar um líquido dentro dele para fazer com que a água não evapore e também não congele, tá? Aí dependendo de qual for a região, ou dependendo de qual for o lugar, enfim, o líquido colocado, por exemplo, o aditivo, ele é diferente, tá bom? Então, uma estratégia. Então, é isso que eu estava citando em relação à vida extrema. Falando um pouquinho das criaturas com os humanos, meus lindões, esses bichinhos, apesar de serem considerados asquerosos pela maioria de nós, vou deixar aqui, é a primeira parte de imagens, apesar de ser considerados asquerosos pela maior parte de nós, esses bichinhos não costumam ser para causar problemas para os humanos, tá? Como eles comem insetos, eles acabam, de certa forma, controlando a população de algumas criaturas que podem ser pragas de lavoura, podem ser, eventualmente, às vezes, até tóxicas para a gente, como alguns insetos que carregam consigo um monte de parasitas, como acontece com algumas baratas, por exemplo. E nesse exemplo específico, eu quero destacar duas coisas. Isso aqui, ó, é um animal que está em processo, tá? Essa cauda aqui ainda vai sumir. Meus linditos, diferente da cauda de um réptil, que quando você dá um susto nele, um calango, ele solta a cauda para trás, essa cauda aqui ela não cai, tá? Ela vai sendo digerida e absorvida pelo corpo, ela vira nutriente para o corpo. Foi o que eu comentei no nosso primeiro horário hoje, e aí estou recapitulando. Essas células sofrem um processo de morte programada, que também é chamado de apoptose celular. A essa morte programada de células, queridos, ela acontece sem provocar uma infecção, uma inflamação no corpo do organismo. Tá? É assim, ó. Tô mandando aí no chat. Esse fenômeno de apoptose celular, meus amores, é o mesmo fenômeno que leva à formação das nossas mãos. Quando a gente é embriãozinho, nossa mão é uma massa de células juntas assim, ó. Aí as células que estavam aqui, ó, os intermédios entre os dedos, morreram de uma forma programada, tá bom? É o que vai acontecer com essa cauda. Então ela não cai, ela é digerida. Outra coisa, um indicativo que esse bichinho aqui é uma criaturinha, né, que está em uma transição de processo aquático. Olha o que eu comentei com vocês, ó, as membranas interdigitais, as membranas entre os dedinhos do bichinho. Aí, flip. Como eu comentei com vocês anteriormente, olha aqueles peixes que tem aquela nadadeira lobada, que eles já começam a ter a nadadeira com ossos dentro, tá? Eu procurei esse vídeo no YouTube essa semana para poder mostrar para vocês, não encontrei, mas assim que eu encontrar eu vou mostrar para vocês o peixinho andando no fundo do oceano. É muito estranho. E aí mostrando que esses ossos aqui, ó, são homólogos a esses ossos aqui, ó, indicando uma similaridade evolutiva, tá? Aí esse aqui é uma representação didática de um ancestral dos tetrápodes, ok? Aí aqui te mostrando como que fica a classificação desses seres. Você não precisa memorizar esses outros grupos aqui, ó, tá bom? Anuros, ápodes e caudata. São esses os grupos que a gente discute no ensino médio, tá? Já com os exemplos dele. Então, salamandras, cobras cegas, cecílias e rãs, sapos, pererecas. Como eu já comentei com vocês anteriormente, olha só, esses grupos aqui, ó, que não chegaram até aqui em cima, foram grupos que foram extintos. A gente conhece eles somente pelo surgimento de fósseis, tá bom? Deixa eu ver aqui um outro que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo aqui esse grupo que dá origem aos amniota? É o próximo grupo de criaturas que a gente vai conversar. Esse ramo de organismos aqui vai dar origem ao que
Eu tenho insistido com vocês, desde o começo dessa nossa investigação em zoologia, que embriologia reforça a zoologia e os dois são reforçados por evolução, tá? Aí, mostrando o surgimento desse conjunto de criaturas, né, em relação ao tempo, período Cenozoico é o que a gente está aqui, mas você já tem uma diversificação desses grupos de organismos aqui, ó, no período Mesozoico, tá? E aqui são figuras que representam alguns dos aspectos que a gente conversou anteriormente. Olha só, o que eu comentei a respeito do cuidado parental está representado nesses trechos aqui, ó. Então, como eu te disse, alguns deles vão colocar muco, vão colocar secreções que vão proteger os ovos ficam juntos. Algumas vezes isso vai ficar na água, algumas vezes o bicho coloca essas secreções nas costas deles. Olha esse aqui liberando os ovos na água, por exemplo. O que eu comentei com vocês, deles fazendo o transporte dos girininhos aqui, e algumas vezes pode acontecer também na boca. Então, mostrando diferentes tipos de cuidados parentais que essas criaturas podem apresentar, tá bom? Lembra o esquema do negócio de coloração de aviso? Os humanos utilizam os venenos de alguns anfíbios há muito tempo para algumas coisas. Analgésicos, e 2, para poder caçar. Esses venenos, como eu disse para vocês, são venenos que são passivos, ele não é um veneno ativo, ele não foi feito o anfíbio chegar assim e jogar o veneno em você. Se você for lá, pegar no bicho, aí você pode ser envenenado. E esse pegar é assim, ó, encostar numa rã dessas é de boa, a menos que você esteja com um corte na mão. Assim, pelo tecido epitelial nosso, não vai, o veneno não entra dentro do nosso organismo. Mas se você tiver com um corte, por exemplo, aí, cara, e encostar numa rãzinha dessas, assim, eu não vou falar pra você que vai morrer, cara, porque, né, isso é muito variável. Mas alguns desses venenos são, cara, extremamente tóxicos. Você possivelmente já ouviu falar de indígenas que vão capturar essas rãs. Pensa o seguinte, cara, você quer abater um animal de médio e grande porte, tipo assim, uma capivara, por exemplo. Uma capivara maior, né? Uma anta, por exemplo. Cara, com flecha é muito difícil abater um bicho desse. Assim, ele vai ficar ferido e vai continuar fugindo. A caçada demora pra caramba até você ferir a criatura com um ferimento que ou faça ela ficar impossibilitada de andar ou faça ela, por exemplo, morrer, propriamente dito. Então, o que os caras passaram a fazer? Percebendo, e aí eu não sei explicar para vocês como que a gente sacou que esse bicho era venenoso, provavelmente do pior jeito possível, alguns indígenas capturam esses bichos, aí raspam as pontas das flechas nele, guardam essas flechas envenenadas e aí caçam as criaturas. As toxinas paralisantes, queridos, o que eu já vi de documentário a respeito disso, mostravam assim, por exemplo, o que eles caçaram lá era tipo um porco do mato, saca? Era menor que um javali, mas não sei se você sabe, esses bichos são bem agressivos. Quando chega perto, eles são mordem, saca? E aí eles caçavam neles, mano, era assim, era uma flechada. Aí eles dão uma flechada e esperam, nem correm. Aí o bicho sai, cai ali na frente, saca? Com paralisia muscular. E uma coisa que me chamou a atenção é que o indígena podia muito bem, para facilitar a vida dele, pegar alguns desses sapos e rãs venenosos e criar. Na hora que eles vão caçar, eles pegam ali, mano, você pira aqui, tipo assim, vão caçar. Aí o processo de caçar envolve ir para dentro da floresta para procurar o sapo ou a rã, que é venenoso, para chegar lá, terminou, cara, eles soltam o bicho. É uma relação muito diferente com a relação, não vou falar o mundo ocidental, eu nem sei como classifica isso do ponto de vista de sociologia. Então ali está mostrando as criaturas que têm fecundação interna, né? O caso das salamandras, quando eu estou falando ali, eu estou me referindo aqui, ó, aqui embaixo. E aqui o bichinho que eu comentei com vocês. Essa aqui, ó, ela é adulta, algumas também têm pele venenosa, e algumas vezes a salamandra, mesmo adulta, mantém essas glândulas aqui, ó, que são as brânquias, tá? Aí essa situação é um caso de neotenia. O bicho, tipo assim, termina de se desenvolver, mas mantém uma característica de quando ele era infantilzinho. Aí, aqui, ó, esse caso aqui, ó. Eu resolvi colocar por desenho, porque as fotos que eu achei dele estavam numa classificação tão ruinzinha. As glândulas parótidas aqui, que são as glândulas de veneno do bicho, como eu comentei com vocês, tá? Ele não tem um mecanismo de inoculação ativa, vai estar
Aqui assim, ó, nessa região. E esse esqueminha aqui está mostrando a respeito do esquema deles de, não só de respiração, de trocas gasosas, mas também é o esquema que ele utiliza para poder fazer os barulhos, tá? Alguns deles têm essa parte da pele aqui, ó, extremamente flácida, ele incha isso aqui quando ele faz o barulho, tá? Mostrando como que funcionam as glândulas de veneno. Nós temos as glândulas de coloração, cromatóforos, isso não é uma exclusividade desse grupo de seres, tá? Lá nos moluscos, lembra que lula, polvo, muda de cor? Né? Lá nos moluscos cefalópodes, eles também têm esses cromatóforos, cromo, cor. Camaleões também vão apresentar cromatóforos, ok? Aí tá aqui, ó, a glândula de muco, a glândula de veneno. Vamos fazer um crossover de conteúdo? Isso aqui é uma glândula endócrina ou exócrina? Estou fazendo uma interrelação com tecido epitelial, histologia. Eu acho que é exócrina. Alice, você está achando certo, você não acha não, você tem certeza, é isso mesmo. Amor, só para poder relembrar, vamos cruzar conteúdo aqui e aproveitar, estamos revisando uma coisa, vamos revisar outra. Uma glândula exócrina, ela foi formada por uma invaginação do epitélio, mas ela mantém um duto de contato com esse epitélio e o material produzido por essa glândula é liberado na superfície do epitélio. São exemplos também de glândulas exócrinas, as lacrimais, as mamárias, as sudoríparas, as sebáceas também, tá? Em especificamente falando, essa aqui é uma glândula alveolar, que forma tipo um alvéolo, se associa com a palavra de alvéolo pulmonar, beleza? Esse rolezinho aqui. Então, mostrando nas duas imagens essa característica de alguns desses seres manterem as brânquias mesmo na fase adulta. Lindito, só o coração aí dividido em 3 cavidades. Você tem 2 átrios e um ventrículo. Então, isso faz com que a gente chame a circulação deles de dupla, porque o sangue passa pelo coração 2 vezes. O sangue chega, vindo do corpo, é bombeado para o ventrículo é bombeado para os pulmões, aí ele volta para o coração e é bombeado de novo para o corpo da criatura. Então, aqui dentro, ó, como você está vendo nessa cavidade, tem mistura entre o sangue que está chegando rico em gás carbônico do corpo da criatura e também sangue rico em oxigênio, né, onde teve as trocas gasosas, um fenômeno que a gente chama de hematose lá na fisiologia humana, tranquilo? Por ter essa mistura, a gente diz que essa circulação desses organismos é incompleta. Então vamos classificar ela. Essa circulação ela é dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Essa circulação ela é fechada porque o sangue só percorre o interior de vasos sanguíneos e ela também é chamada de incompleta porque você tem uma mistura de sangue arterial com sangue venoso. Processo de metamorfose, como eu disse para vocês, ó, tá aqui o indivíduo, não tem cópula, não tem acasalamento, não tem transa, sexo, enfim, do jeito que você quiser chamar isso. Então, o macho está liberando os espermatozoides, a fêmea liberando os óvulos junto com a substância mucosa. Aí fica os óvulos e tudo junto. Eles têm uma estratégia baseada em números. Em geral, as criaturas que apresentam cuidado parental, que cuidam dos filhotes, podem se dar ao luxo de produzir menos óvulos. As criaturas que, em geral, colocar esses óvulos no ambiente vão embora, eles têm uma estratégia de produzir um grande número de filhotes para garantir o sucesso reprodutivo, tá bom? Pensa que uma grande parte desses ovos, imagina que você é um peixe, aí você pegou e chegou num lugar, tem um monte de ovo de sapo. Mano, isso é um supermercado free, saca? Porque lembra que em cada ovo vai ter lá o saco vitelínico, lembra disso? Ele é um bolsa de reserva nutritiva que o embriãozinho vai utilizar à medida que ele vai fazendo mitoses para poder crescer. Vamos aproveitar para poder lembrar isso aqui, ó. Meus amores, durante os processos de desenvolvimento embrionário dos anfíbios, o tipo de ovo dele é um ovo chamado tipo de heterolécito. Você tem uma pequena quantidade de vitelo distribuída de maneira desigual ao longo do ovo. Tem uma parte que tem mais vitelo, que é reserva nutritiva, tem uma parte que tem menos vitelo, que é
reserva nutritiva. Deixa eu vir aqui pro quadro para te relembrar como é que isso aqui funciona. Já tirei foto disso aqui? Já. Não vou apagar tudo não, tá? Vou só fazer um parênteses. O ovinho, meus lindões, lindonas, fica assim, ó. Aqui o ovinho. Tá bom? Tô falando da primeira célula, do zigoto, tá? Aí você vai ter assim, ó. Isso aqui são as reservas nutritivas. Isso aqui caracteriza um ovo chamado de heterolesto. Você tem uma pequena quantidade de vitelo, pouca quantidade de vitelo, distribuída de forma desigual. Então, assim, ó, nessa extremidade aqui, ó, tem menos vitelo, nessa extremidade aqui tem mais vitelo. O que que acontece? Durante o período de divisões celulares, vai rolar isso aqui, ó. Deixa eu apagar esse núcleo aqui, porque agora eu vou formar várias células. Cada uma dessas divisões aqui, ó, esses gomos, é uma célula formada, tá? Elas foram formadas numa etapa de formação do embrião que é chamada de segmentação ou clivagens. E a nossa ideia aqui é o seguinte: os ovos dos anfíbios vão sofrer uma divisão, ela é chamada de holoblástica, porque holos significa total, porque todo o embrião sofre divisão celular. Só que ela é chamada de holoblástica desigual. Porque é o seguinte... Peraí, rapidão. Tá. Porque holoblástica é desigual, terceirão? Seguinte. Essas células aqui, ó, vou colocar um núcleo para cada uma aqui, ó. Tá? Um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui. Essas células aqui são menores do que essas aqui de baixo. Aí essa parte aqui, ó, é chamada de macrômeros. E essa partezinha aqui de cima, micrômeros. Aí essa recebe uma nomenclatura na embriologia de polo animal. E essa região com as células maiores, com a maior quantidade de reserva nutritiva, recebe o nome de polo vegetal. Só que esse vegetal não tem nada a ver com planta. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O bichinho vai ser formado nessa região aqui, ó. O corpo da criatura. Essa região aqui, ó, vai virar uma pança no bichinho, cara, lotada de reserva nutritiva. Aí, à medida que o bichinho vai desenvolvendo, o consumo dessas reservas nutritivas vai fazendo com que esse pedaço aqui vai diminuindo. Aí o polo vegetal, tipo assim, de vegetativo, que não tem uma função anatômica mesmo no corpo da criatura, tá? O animal mesmo vai ser formado por essas células aqui de cima, tá? Então, aproveitar para poder revisar um pouquinho das características embrionárias desse conjunto de seres. Flip. Aí, como eu já tinha comentado anteriormente, né? Aí ele vai passar por uma fasezinha de larva, a fasezinha de larva, caudinha, respiração branquial, excreção de amônia, e à medida que ele vai crescendo, vai desenvolvendo as papas, a respiração vai começar a ser desenvolvida no corpo do bichinho também, pulmões, e a pele também fica apta a poder fazer essas trocas gasosas, e a excreção muda de amônia para ureia. Finished dessa primeira parte aqui. Queridos, em relação ao que nós conversamos sobre os anfíbios, cara, aproveitar aqui, ó, a pererequinha aí, ó, dá uma sacadinha nos dedos delas, que tem as ventosas que eu comentei. Ficou? Aí, característica arborícola, subir em árvores. E os órgãos, cara, especialmente os órgãos de visão ali, ó, muito, muito desenvolvidos.
Tem dúvidas, lindões, em relação às coisas que a gente conversou? Tá tranquilo, professor. Essa parte é bem descritiva, né? Não tem, como é que fala, grandes coisas assim. Nos anfíbios, foi isso que a gente viu. Eu vou fazer o seguinte, manos, eu vou começar já o próximo grupo. Porque o próximo grupo é grande. O próximo grupo tem muita informação. Comparado com o anfíbio, né? De todos os grupos, o grupo dos anfíbios é o grupo mais tranquilinho em relação à quantidade de dados. A gente vai o quê? Até meio-dia 5? Isso. Então, eu vou dando as generalidades do próximo grupo aqui. E aí falando sobre os principais aspectos evolutivos, mas vou deixar para escrever e retomar isso tudo só semana que vem. Entendidos? Nosso próximo grupo de criaturas, só ver aqui no grupo aqui. Beleza. Valeu, Celhão. Nosso próximo grupo de criaturas, meus queridos, são os répteis, tá? Aí, os répteis, meus amores, esse termo, ele é um termo que está associado, assim, se ele traduzir o nome réptil do latim, seria tipo que rasteja com o ventre. Quando esses animais se deslocam, as patas são mais curtas, aí ele até se ergue para poder correr ou para ter uma posição mais ameaçadora, como os crocodilos aí, ó, estão fazendo, saca? Mas, em geral, os lagartos, serpentes, por exemplo, as próprias tartarugas, eles acabam deslizando o ventre no chão e aí foi o nome que foi dado para esse conjunto de seres. Faz parte desse grupo aqui, então, pensando um pouquinho, não vou falar agora em classificação, mas só para poder situar. Tartarugas, que são aquáticas, jabutis, que são terrestres, aí tem cágados, tracajás também. Você consegue identificar se o bichinho que você está analisando, cara, é aquático ou terrestre pelo formato da pata, tá? Os terrestres têm a pata cilíndrica, parecendo uma pata de elefante, tipo isso aqui, ó. Tá? A patinha dele. Enquanto que os aquáticos têm uma pata achatada, mais associada a nado, beleza? Então, essas criaturas com cascos que fazem parte de um grupo que a gente chama de quirônios, são répteis. Você tem os crocodilianos, que são os crocodilos e os jacarés. Aí a gente usa crocodilo e jacaré como nome geral, mas varia amplamente, tá bom? O nome dessas criaturinhas. E aí também, então, o grupo que a gente chama de esquamata, o que antigamente era chamado também de escamados, que são os lagartos e as serpentes, tá bom? Esse grupo aqui vai ter algumas coisinhas para a gente poder conversar a respeito, porque tem a questão também de ligada a acidente com serpentes, né? Igual quando a gente passou pelos artrópodes, lembra que a gente tirou um tempinho para poder falar sobre aranhas venenosas do Brasil, escorpiões mais venenosos aqui no Brasil, é o mesmo rolê. Meus queridos, esse conjunto de criaturas aqui inaugura algumas características e herda outras características do grupo anterior. O que nós inauguramos de característica aqui nos répteis? Vamos lá. Na verdade, vou começar pelo que é comum. Eles também são criaturas que vão apresentar um controle de temperatura do tipo ectotérmico. Então, assim, não regula a temperatura do ambiente varia, a dele também varia. Queridos, tem uma análise para a gente poder fazer sobre isso, e eu vou aproveitar para fazer essa análise no último grupo de ectotérmicos, né? Então, os peixes são ectotérmicos, os anfíbios são ectotérmicos, os répteis também são ectotérmicos. Amores, uma criatura ectotérmica, quando está mais frio, o metabolismo dela fica mais lento, porque o corpo dela também fica mais frio. Aí, esse metabolismo mais lento faz com que esses animais, caras, não dependam tanto de alimentação. Tem alguns crocodilos que vivem em algumas regiões de lagos na África, meus amores, que eles só fazem refeições mesmo substanciais, refeições grandes, quando os outros lagos em volta secam e os herbívoros não têm outra opção senão ir beber água nos lagos lotados de crocodilo. É quando a maior parte desses documentários africanos são filmados, saca? Ela é a única época do ano. Nas outras épocas que está chovendo, os mamíferos, os herbívoros, né, não vão beber água naquele lugar, porque ele é lotado de predador. Então, essas criaturas podem passar, cara, algumas vezes, ano, ou quase ano, sem fazer uma refeição grande, saca? Porque pensa assim, peixe, cara,
vai ter. Se é um lago, depois de um determinado tempo, eles comem os peixes todos, saca? Então, tem um aspecto metabólico aqui curioso para a gente poder discutir. Ficando dentro d'água, metabolismo mais baixo, que a temperatura da água mais baixa. Então, o bicho fica mais letárgico, ele é mais lento, e aí ele gasta menos energia. Eu costumo dizer, meus amores, que os ectotérmicos comem para viver. Os endotérmicos, nós mamíferos e as aves, gastamos uma grande quantidade da nossa energia. Existem estimativas metabólicas de até 60%, mantendo a temperatura do nosso corpo constante, fazendo processos de homeostase para a temperatura do corpo ficar em equilíbrio, sacou? Isso faz com que a gente tenha uma demanda por alimento muito maior do que os seres ectotérmicos. Aí a brincadeira que eu faço é que os ectotérmicos, peixes, anfíbios e répteis, comem para viver. Ave e mamífero, que é endotérmico, vive para comer. A gente basicamente está o tempo inteiro forrageando, que é o hábito de procurar alimento. Beleza? Isa, vou tentar responder bem rápido, porque falta um minutinho só, praticamente. Um pouco menos. O sistema de determinação e de ativação dos genes que definem o sexo neles é influenciado por caracteres ambientais. A gente chama isso de epigenética. Aí, diferente de no meu grupo e no seu, que é qualitativo, né, XY, ou de, por exemplo, lembrei, insetos, aqueles insetos sociais que fazem partenogênese, que lá é quantitativo, né? A fêmea tem o dobro de cromossomos do macho. Nesse conjunto de criaturas, até uma determinada temperatura, um conjunto de genes está inativado. A partir de uma determinada temperatura, essa temperatura ativa alguns genes que vai fazer com que a criatura fique de um outro sexo. Andou benzaço, isso está no final dessa discussão aí. E aí são tipos diferentes de determinação sexual, tá bom? Queridos, na semana que vem a gente conversa sobre as características específicas desse conjunto de organismos aí. Quero agradecer vocês pela companhia e pela presença. Eu vou terminar de formatar a listinha de vocês e enviar pelo CEP, tá bom? Listinha com cordados geral, com peixes e com anfíbios. E aí a gente conversa sobre essa listinha na próxima semana, ok? Muito obrigado pela companhia de vocês, pela atenção. Fiquem bem, por favor, tá? Na medida do possível, divirtam-se um pouco. Esse período está bem complicado para fazer isso, mas na medida do possível, divirtam-se.